turma, bom dia. Iniciando aí mais uma semana, né? Graças a Deus. Hoje nós vamos ver predicado, tá? Continuação da matéria. Semana passada nós vimos classificação do sujeito, como identificar o núcleo do sujeito, como classificar o sujeito, né? Que o sujeito pode ser simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado ou oração sem sujeito. Então, como eu falei, o sujeito e o predicado são os termos essenciais de uma oração. Então, abram a apostila na página 37. Então, coloque a data de hoje, 11/5, nas páginas 37 e 38, ok? Bom, como eu falei, já tá tudo ok, turma? Página 37 e 38, tá? Bom, como eu falei, os dois termos essenciais é o sujeito e o predicado. Então, hoje tá aí predicado. Então, o predicado, ele é toda declaração feita, tá? Toda declaração feita sobre o sujeito. Então, dentro do predicado, nós temos a palavra mais importante, que é o verbo, tá? Então, nós temos, para classificar o predicado, nós temos que primeiramente identificar o verbo. Então, quando nós temos os verbos significativos, que são verbos de ação, o predicado ele é classificado como verbal ou verbo nominal. E quando nós temos os verbos que indicam estado, nós dizemos que são os verbos de ligação, que o predicado é nominal. Então, antes de saber classificar o predicado, tá, em verbal, nominal e verbo nominal, primeiro nós vamos ver a classificação do verbo, tá? É importante saber, primeiramente, como saber identificar os verbos significativos, como classificá-los. Então, os verbos significativos, ele tem a sua classificação se dá na transitividade ou intransitividade, ok? Então, na página 37, está lá, predicação verbal. O que é uma predicação verbal? É o nome dado à relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Então, eu sei que o verbo, ele está dentro do predicado, né? E se for um verbo significativo de ação, esse verbo ele vai ser classificado em intransitivo ou transitivo, tá? Então, nós vamos ver o que é um verbo transitivo. O verbo intransitivo, ele é um verbo que não precisa de complemento. Então, o verbo intransitivo é um verbo de ação, um verbo significativo que não precisa de complemento, tá? Então, tem o exemplo aí. As aves fugiram do cativeiro. As aves fugiram. Então, se eu coloco um ponto depois do verbo, olha, as aves fugiram. Então, o verbo intransitivo, ele tem um sentido completo, tá? Eu posso colocar, assim, depois do verbo, algum advérbio ou alguma locução adverbial, que é o caso do cativeiro, que é uma locução adverbial de lugar. Então, olha, as aves fugiram do cativeiro. Então, o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. Outro exemplo aí, os barcos partiram. Então, esse verbo, ele tem sentido completo, tá? Então, a gente fala que é uma predicação verbal porque é um verbo de ação, é um verbo significativo. Mais embaixo, nós temos verbo transitivo. O verbo transitivo é um verbo de ação, um verbo significativo, mas
precisa de um complemento, tá? Precisa de um complemento verbal. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto vem acompanhado de um complemento, tá? Então, verbo transitivo direto, ele precisa de complemento. Sendo, turma, que esse complemento ele não vem acompanhado de preposição. O que é uma preposição? É o que vai ligar dois elementos numa frase, numa oração, tá? A preposição liga dois elementos. Então, no verbo transitivo direto, o verbo precisa de complemento, mas sem o auxílio de preposição. Tem o exemplo aí. Joana comprou flores. Então, olha, Joana comprou. É um verbo transitivo porque esse verbo precisa de complemento. Então, Joana comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Joana comprou o quê? Flores. Então, flores é o objeto direto, porque é o complemento do verbo transitivo direto, tá? Se eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento desse verbo é o objeto direto, tá? Outro exemplo, Raquel ama chocolate. Raquel ama chocolate. Quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Então, aí Raquel ama. Gente, o que é? Né? Faça a pergunta quem ou o que é o verbo. Então, vocês vão ter a resposta. Raquel ama chocolate. Então, o verbo amar, ele é ligado diretamente com o seu complemento sem o auxílio de preposição, tá? Bom, na página 38, tem outro exemplo aí. Fernanda forrou a mesa. Fernanda forrou. Quem forra, forra alguma coisa. Ela forrou o quê? A mesa, tá? Então, a preposição não aparece no verbo transitivo direto. É verbo mais complemento sem auxílio de preposição. Continuando. Na letra B, tá aí, transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, o verbo precisa de complemento, mas com o auxílio da preposição, tá? Então, tem o exemplo aí. A população precisa de atendimento. A população precisa, né? Eu já identifiquei o verbo, precisa. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto porque o seu complemento vem acompanhado de uma preposição. Eu falei que a preposição liga dois elementos dentro de uma frase, dentro de uma oração. Então, aí a preposição é a de. Tá bem sinalizada aí, tá, turma? De. Tá? Então, aí, eu não poderia colocar a população precisa atendimento. Ficaria sem sentido. Então, essa preposição dá o sentido e faz essa ligação entre o verbo e o seu complemento, tá? Tem outro exemplo aí. Toda criança necessita de carinho. Toda criança necessita. Quem necessita, necessita de alguma coisa, né? Então, de carinho. O de carinho é o objeto direto. Então, se eu tenho verbo transitivo indireto, o objeto, né, o complemento vai ser o objeto indireto. E a letra C, nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Ou pode ser classificado também como bitransitivo. Bitransitivo, porque aceita o objeto direto e o objeto indireto. Então, vamos lá. O verbo transitivo direto, ele vai apresentar esses dois complementos, né? O objeto direto e indireto. E nós temos o exemplo aí. A ONG doou alimentos aos necessitados. Então, olha, a ONG doou. Doou é o verbo, né? O verbo doar. Quem doa, doa alguma coisa a alguém.
Então, a ONG doou o quê? Alimentos. A quem? Aos necessitados. Então, o aos aí é uma preposição, tá? Tem dúvida o que é a preposição? Dá uma olhadinha no livro do quinto ano, livro do sexto ano. Dá uma pesquisada nas preposições, né? As mais usadas: de, em, com, contra, pelo, ao. Bom? Tem dúvida? Então, faça a relação das preposições. Então, turma, para saber classificar o predicado, tá? Que vai ser assunto para a próxima aula, vocês têm que saber classificar o verbo. Se for um verbo significativo, que são os verbos intransitivos ou transitivos, tá? Vai ter uma classificação predicado. Com os verbos de ligação, né, que vai ser nossa outra aula, aí o predicado tem uma classificação diferente, ok? Então, vou colocar um vídeo explicativo só para complementar nossa aula, tá, turma? Beijinhos, até daqui a pouco.